Programa Sociedade Solidária de Volta, hoje falando sobre a busca de crianças e adolescentes desaparecidos. Conversamos com a doutora em Psicologia Clínica do projeto Caminho de Volta, a doutora Cláudia Garcia, compartilhando conosco a experiência dessa iniciativa. Bom, no bloco anterior, a gente já pôde conhecer quais são as principais questões relacionadas hoje ao desaparecimento de crianças e jovens no nosso país. Agora, pensando em soluções, como é que surge, por exemplo, o próprio projeto Caminho de Volta? O projeto Caminho de Volta, ele é um projeto que foi desenvolvido na Faculdade de Medicina da USP em 2004. E ele tem convênio com a Secretaria da Segurança Pública, o que permitiu que um grupo de psicólogos, que eu coordeno, psicólogos formados e voluntários, estejam no DHPP, na 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas, para atender a população que vai até lá abrir um BO do desaparecimento do seu filho. Então, o Caminho de Volta, ele atende famílias de crianças e adolescentes desaparecidos menores de 18 anos, desde que tenham um BO. Então, a gente não faz um trabalho paralelo da polícia. É a polícia que tem que buscar essa criança. Trabalho integrado. Um trabalho integrado. O que a gente vai fazer é oferecer gratuitamente e de forma voluntária, quer dizer, a família também se cadastra se ela quiser, a possibilidade de conversar com o psicólogo, né, para poder entender por que esse filho desapareceu. Então, nós temos um questionário em que nós fazemos perguntas sobre o histórico familiar, o histórico dessa criança, questões de escolaridade. Isso ajuda a solucionar o caso? Isso ajuda a gente a entender, como eu falei anteriormente, como as fugas de casa são o principal tipo de desaparecimento nessa faixa etária, principalmente a partir da entrada da adolescência, né? Então, é um momento em que o sujeito já deixou de ser criança e está começando a entrar na adolescência. E com isso, várias questões surgem, como a busca de uma maior autonomia e liberdade. Então, é o momento de querer ir em festa, namorar, sair, ir ao shopping, ir ao cinema, não querer dar satisfação para os pais, né? Voltar tarde. Então, começam os conflitos, né, familiares, porque eu tenho um adolescente que quer buscar esse mundo, né, e os pais que têm muito medo do que pode acontecer, né? Então, o que acontece? Esse questionário, na verdade, é para a gente entender esse universo. É a primeira vez que ele desapareceu, né? A gente tem uma reincidência de fuga, mais da metade dos nossos casos já desapareceu pelo menos uma vez. Então, são crianças que desaparecem 2, 3, 4 vezes, até mais, às vezes até a família já perdeu a conta de quantos casos aconteceram e voltam. Então, a gente tenta entender, levantar hipóteses sobre as questões que envolvem essa fuga de casa. Então, esse é um ponto importante. O outro, a gente oferece para essas famílias um banco de DNA. Né? O que é isso? Eu vou deixar guardado uma amostra de sangue, a gente coleta na própria delegacia uma gotinha de sangue e um pouco de saliva dos familiares que têm algum tipo de consanguinidade, então de preferência pai e mãe, mas às vezes esses pais são falecidos ou são desconhecidos, a gente vê quais são os familiares mais próximos, né? Então, uma irmã, uma meia-irmã, avô, avó, pais adotivos não tem, a gente não tem essa possibilidade de fazer isso. Então, esse perfil genético, ele é arquivado, guardado num banco, e toda vez que eu tiver uma criança ou um adolescente desaparecido, que não for possível um reconhecimento visual, ou pela questão do tempo, desapareceu pequenininho e volta adulto, ou porque, infelizmente, foi encontrado uma ossada ou um cadáver desconhecido, esses perfis desse encontrado é colocado e comparado com o perfil de todos os pais que vão na delegacia, os perfis genéticos. Tá? Então, eu só vou ter um pai e mãe que são pais daquele desaparecido. Na verdade, é como se fosse um teste de paternidade ao contrário. No teste de paternidade, eu tenho a mãe, um bebê e 5 supostos pais. Eu vou ver quais são as combinações genéticas que combinam para essa criança. Aqui eu tenho o contrário, eu tenho um pai e a mãe procurando um filho. Então, o projeto também ele oferece esse tipo de tecnologia, ele é feito de forma gratuita, as famílias não pagam nada e vão deixando o seu DNA arquivado, né, para a gente poder fazer essa comparação. Agora, pensando em políticas públicas, que medidas podem ser adotadas pelos governos a fim de a gente conseguir ter um número menor de casos e um número maior de situações solucionadas? Então, eu acredito assim que a prevenção é uma medida muito importante. Então, a população sabendo
que essas coisas que eu acabei de falar, você tem que abrir um boletim de ocorrência imediatamente, né? Que as fugas de casa são o principal tipo de desaparecimento. Que esse tema seja um tema, por exemplo, discutido nas escolas, né? Você não tem um trabalho dentro das escolas que trabalhe, por exemplo, fuga de casa, e na verdade você tem muitos adolescentes que fogem, né? Fogem até por questões escolares, né? Ou porque repetiram de ano, ou tem medo de mostrar as notas, ou tem problema na escola. Então, isso, por exemplo, também é um assunto que a gente entrevista com as famílias, a questão escolar desses adolescentes. Então, isso, por exemplo, é um tipo de política pública. Uma outra coisa importante e que há uns 2 anos já a gente tem trabalhado nisso é a questão da imagem, da foto. Então, muitas vezes a família chega na delegacia com uma foto muito desatualizada do filho desaparecido. Então, ele tem 17 anos, mas a mãe leva uma foto quando ele tinha 8 anos de idade. A polícia nunca vai encontrar uma pessoa, existe uma discrepância muito grande. Então, existe hoje, através da Secretaria Digital, nas escolas estaduais, você coloca todos os seus cadastros para fazer a carteirinha do aluno e o próprio aluno tira uma fotografia do seu computador, do seu laptop. O que acontece? Quando a família for ao DHPP, por exemplo, para abrir um boletim de ocorrência no caso de uma eventual fuga, a Secretaria da Educação disponibiliza essa fotografia para a Secretaria da Segurança Pública e daí o policial vai ter sempre, todo ano, uma foto atualizada, o que vai facilitar a busca na investigação policial. Quer dizer, o sistema de ensino pode também se posicionar como um parceiro. Com certeza. Na solução desses Todas casos. as secretarias de Estado têm que ser parceiras. O que, infelizmente, ou a gente não sabe, mas é uma questão da contemporaneidade, as fotos que a gente tem geralmente estão no nosso celular. A gente não tem mais álbuns de família, né, com fotos como os nossos pais tinham. Então, muitas dessas famílias não têm foto, a foto concreta, vai ter a foto no celular. Se eu perdi o celular, eu perdi o histórico das fotos da minha família. Então, isso é muito importante, pelo menos ter a cada ano uma foto, né, do seu filho atualizada. Sem dúvida nenhuma, facilita a investigação. Bom, doutora Cláudia, quem está nos acompanhando, quer ter outras informações sobre o tema ou mesmo buscar ajuda, como pode fazer? Bom, o projeto Caminho de Volta funciona, então, na 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas, da Polícia Civil aqui de São Paulo, mas também pode entrar em contato com a própria Secretaria do Projeto Caminho de Volta na Faculdade de Medicina, pelo telefone 3061-7589. Agradecemos pela presença da doutora hoje aqui no programa Sociedade Solidária. Esse é um tema permanente aqui. A busca de crianças, de jovens desaparecidos é realmente um tema que deve mobilizar a toda a sociedade. E é interessante que a doutora ressaltava o papel das famílias, como são situações, muitas vezes, do seio delas, que acabam motivando um problema social dessa magnitude. Por isso, para finalizar o programa de hoje, nós trazemos justamente uma reflexão sobre esse papel da família tão importante e que todos nós devemos valorizar cada vez mais. O criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, em seu artigo Família e Direitos Humanos, ressalta o seguinte: na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 16º, encontramos, abre aspas, a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Fechar aspas, e comenta o autor. Em nossos pensamentos diários, observemos sempre se estamos dando justo valor à família. Um país melhor, mais feliz e, por consequência, uma humanidade equilibrada dependem dos núcleos familiares bem constituídos, devidamente prestigiados por seus integrantes e pela comunidade. A importância da família transcende a compreensão mais comum. Nela, a vida humana encontra o seu refúgio. Com estas palavras, nós finalizamos mais essa edição do programa Sociedade Solidária, agradecendo a você pela audiência, também a doutora Cláudia Garcia. Eu que agradeço. Nesse momento, abrimos também para as suas considerações finais. Então, agradeço essa oportunidade e eu acho que é importante, então, que as famílias que tenham um filho desaparecido busquem a polícia, busquem o projeto Caminho de Volta. Aqui na cidade de São Paulo, quem for do interior que tiver a possibilidade de vir, para a gente poder fazer esse atendimento e ajudá-lo no que for possível. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa Sociedade Solidária conversou nesta edição com Cláudia Garcia, psicóloga do projeto Caminho de Volta. E esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras oportunidades. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.